Boa tarde, hoje nós vamos dar continuidade à aula de geografia, que vai ter hoje a interdisciplinaridade com um pouco de história. Então, lugares que contam história. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre Senzala e Casa Grande. Aqui ele faz um breve comentário sobre essa imagem, que é uma obra de arte, e ele detalha, esse artista francês Post, e mostra a Senzala, essa área aqui, e a Casa Grande. Então, aqui nas perguntas, como eram as antigas fazendas de cana-de-açúcar no Brasil? Nós tivemos escravos aqui, nós tivemos período de escravidão, e daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre a escravidão, porque quando a gente trata de um assunto tão importante nos dias que nós estamos vivenciando hoje aí na televisão todos os dias, nós percebemos que as pessoas esquecem um pouco da história, do que se passou, e é importante que nós possamos aprender com o passado. Então aqui ele mostra a importância de sabermos um pouco da nossa história. O que é Casa Grande? Qual a diferença da Casa Grande para a Senzala? A Casa Grande nada mais é que uma casa bem maior, onde moravam os senhores de engenho. Eles tinham janelas grandes, quartos grandes, vários quartos, vários banheiros. E era um lugar ótimo para morar. Já a Senzala não, era um lugar apertado, onde muitas pessoas dividiam o mesmo lugar, as janelas eram pequenas. Então aqui na fazenda trabalhavam muitos africanos que foram escravos, e suas famílias também. A maioria deles morava na parte da fazenda chamada Senzala, que eu também acabei de mostrar para vocês. Quando os povos escravizados foram declarados livres, grande parte deles continuou a morar nas senzalas, pois não havia outro lugar para viver nem onde trabalhar, pela questão do preconceito mesmo, gente. As pessoas, infelizmente, até hoje, existem pessoas assim, racistas, e que não aceitam a cor negra, a cor preta, o que é muito triste, porque foi um povo que sofreu muito, que lutou muito para hoje estar onde está. Hoje nós temos igualdade, direitos iguais, então todos têm direitos e deveres. Nós não devemos mais olhar o outro pela sua cor, pela sua religião, pela sua cultura. Somos todos iguais, o mesmo sangue que corre na veia do amarelo, do branco, do azul, do preto, do pardo, corre em todas as pessoas. Então é até uma falta de humanidade, de respeito, falta de amor ao próximo, quando você trata uma pessoa indiferente por conta da sua cor. Nós temos aqui na página 23 duas fotografias. E o que elas querem mostrar com isso? Que nós, mesmo tendo passado, que o nosso país ele tem história. E que a nossa história tem uma riqueza de memória que fica para a humanidade. Então nós temos aqui, hoje em dia, muitas dessas antigas fazendas são preservadas ou protegidas por lei. Observe essas fotografias aqui. Então nós temos essas construções históricas e atividades culturais. A Fazenda Machadinha, localizada no município de Quissamã, do estado do Rio de Janeiro. Mas nós temos lugares que foram tombados como patrimônio cultural, como senzalas, como Casa Grandes, que foram abandonadas e que precisam ser cuidadas pelo nosso poder político. 3. Na sua opinião, por que os lugares e construções que fizeram parte da história do Brasil devem ser preservados? É como eu falei para vocês,
nós temos um patrimônio histórico. Tudo isso aí, todas essas construções fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa cultura. E nós precisamos guardar isso como bem cultural da humanidade, como bem cultural do nosso país. Nós precisamos preservar esses lugares, essas construções antigas, para proteger a história do nosso povo, conservando viva a memória e o seu modo de vida, da nossa cultura e da organização da nossa comunidade. Então, nós precisamos preservar, sim, as construções antigas, pois registram elementos do passado da nossa sociedade brasileira. Então, eu vou deixar um vídeo aí para que vocês possam entender um pouquinho do sofrimento deste povo. Ele é pesado, mas é um povo que sofreu muito. E hoje nós não podemos mais enxergar o nosso irmão pela cor, e sim pelo que ele é. Aqui na página 24 e 25, nós vamos dar início à unidade 2. Nós vamos trabalhar localização. Nós sempre vamos bater nessa tecla de localização para que as crianças possam entender, compreender, reconhecer o mapa, se localizar. Então, nós temos aqui uma cena do filme Toy Story 3. Então, eles estão mostrando um mapa aí no computador. Como eu já mostrei, alguns mapas de localização nos celulares, apps que nos ajudam a encontrar caminhos e lugares. No capítulo 1, nós temos os endereços. Então, já mostra aí uma cidade que, se for olhada lá de cima, nós vamos enxergar como mapa, né? Então, como você indica a localização da sua casa a um amigo? Algumas crianças têm dificuldade em falar próximo ao quê, perto de quê, ponto de referência, à direita, à esquerda, passa quantas quadras, a rua, quantas ruas, bairro. Então, e quando você ou alguém de sua família vai a algum lugar que não sabe ao certo onde fica, como faz para encontrar esse lugar? Então, são questões importantes que nós precisamos fazer com que as crianças possam entender e conseguir transmitir esta informação para uma outra pessoa. Então, vamos observar os arredores da escola e da casa de Nina. Então, nós temos aí várias ruas, avenidas, pontos de referências. Quais são os pontos de referências? Nós temos aí uma padaria, nós temos uma escola, uma borracharia, um supermercado, uma farmácia, que mais? Um estádio, um posto de gasolina. Então, estes lugares nós podemos dizer que eles são pontos de referência, inclusive ali uma praça. Então, nós temos a questão 1. Trace na imagem o caminho indicado por Nina da escola até a casa dela. Então, ela está conversando aqui. Quando sair da escola, atravesse a rua e siga em frente. Entre a direita e depois de passar pelo posto de gasolina, depois entre a segunda rua à esquerda. Minha casa é a segunda depois da farmácia. Então, você vai seguir aí as informações de Nina e vai fazer um círculo lá na casa dela. 2. O ponto de referência pode ser um comércio, uma ponte, um rio ou outro elemento que ajude a indicar a localização. Cite 2 pontos de referência que ajudam a localizar sua moradia. Então, verifique. Dê uma olhadinha aí pertinho da sua casa e verifique quais os pontos de referência que você tem aí próximo à sua casa. 3. Olhe novamente a ilustração e escreva o endereço da casa da Nina. Verifique aí a rua, o número da casa e coloque aí como resposta. 4. Como você indicaria o caminho
para ir do supermercado até o estádio de futebol. Esse é o caminho mais curto. Então você vai mostrar aí com o dedinho e vai falar para o seu responsável qual o caminho mais curto que você indicaria aí. Agora nós vamos passar para a página 28. Na página 28, nós vamos entender por que você precisa saber do seu endereço, do seu bairro, o nome da sua rua, o número da sua casa, o município que você mora, o estado que você mora, para que você possa se comunicar. Então vamos ver aqui. Para que as cartas e produtos, por exemplo, cheguem ao lugar, é importante que o endereço esteja completo. Observe. Então, bem aqui, nós temos o nome do destinatário. Quem é o destinatário? A Mariana. A Mariana é que vai receber a correspondência ou encomenda. O nome da rua, da avenida ou estrada, praça. Então, você vai colocar o nome da sua rua aqui. Aqui no meu caso, é Avenida Rio Madeira. O nome do bairro, você vai colocar aqui, Vila Carvalho. E aqui o número do lugar, também é preciso informar, completo. Se houver, por exemplo, o número do lugar também precisa ser informado. Se for um condomínio, ele tem que informar o bloco e o número do apartamento. Aqui nós temos o nome do município e a sigla do seu estado. Então, qual é o nosso município? Então, nós vamos colocar aqui o quê? Iranduba, tracinho AM, que é Amazonas. Aqui da Mariana é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na página 29, nós temos aqui a Lara. Lara e sua família moram no Campo Grande. Muitas vezes ela compra produtos e ferramentas de trabalho em lojas virtuais, ou seja, pela internet, para que os entregadores entreguem a casa. Ela escreve o endereço completo e alguns pontos de referência. Observe. Nós temos o endereço da Lara aí. Lara Matias, casa em frente à costureira. Sítio Calabaça, Várzea Grande, Ceará, e tem o CEP. O que é o CEP? Nada mais é que o código postal do teu estado, do teu município, ou até da rua. Em Manaus, cada rua tem um CEP. Aqui na questão 5, com a ajuda do professor, preencha a ficha a seguir com o endereço completo da sua escola. Então, eu aproveitei para colocar aí que é a Rua Tapauá, sem número, o complemento Antigo SESI. Esse é o nosso CEP de Iranduba, 69.415.000. O bairro é o centro, o município Iranduba, o estado no Amazonas, o país é o Brasil. Já na questão 6, você vai escrever o seu endereço completo. Então, você vai pedir ajuda aí do papai, da mamãe, de quem está ajudando você. Você vai preencher aí esse formulário, ok? Quando se trata de carta, nós estamos fazendo também uma interdisciplinaridade. Nós estamos falando de quê? Meios de comunicação. E lá na nossa apostila de geografia, na página 61, nós vamos falar um pouquinho do que é meio de comunicação. Então, aqui nós temos: as pessoas trocam ideias, dialogam, conversam, trocam mensagens e informações a todo momento. Para isso, fazem uso de diversos meios de comunicação. Há vários tipos de comunicação. A comunicação oral. Qual é a comunicação oral? Aquela em que a gente pode falar, que se escuta. Então, nós temos o telefone, o rádio, a conversa.
Já a comunicação escrita, ela é feita como? Por cartas, mensagem de texto, telegramas, fax, correio eletrônico, revistas, livros, jornais. Essa é a comunicação escrita. Então, você vai ler. A comunicação oral e visual é feita pelo cinema. E faz tempo que a gente não vai ao cinema, né? Então, nós temos em casa a nossa televisão, o teatro, a internet. Nós chamamos ela de comunicação oral e visual. As pessoas falam e nós visualizamos. E a comunicação por meio de sinais, que nós chamamos de Libras, que é uma língua. Ela é utilizada por deficientes auditivos. Nós temos a questão 1. Por que os meios de comunicação são importantes? Por que você acha que os meios de comunicação são importantes? B. De quais formas podemos nos comunicar? 2. Classifique o tipo de comunicação oral, escrita, oral e visual. Então, nós temos aqui, qual é o rádio? Ela é comunicação oral, escrita ou oral visual? Na página 62, você continua fazendo essa classificação. Nós temos a questão 3. Marque os meios de comunicação com que você já teve contato. Então, você já leu um livro? Já foi ao cinema? Já leu um jornal? Então, você vai marcar o que você já teve contato, meio de comunicação. 4. Destes, qual você considera mais importante? Qual desses aqui você considera mais importante? Por quê? É uma resposta pessoal. 5. Escreva o nome. Então, A. Do programa de televisão que você mais gosta. B. De uma estação de rádio da sua cidade. Será que aqui tem estação de rádio? C. De um livro que você já leu. Se não tiver, você vai colocar a rádio que você gosta. D. De um jornal da sua cidade. Se não tiver, você vai colocar um jornal que você gosta. E. De uma revista que a sua mãe gosta de ler. A mamãe gosta de ler revista? Coloca aí. F. De uma peça teatral que você já assistiu. E G. Um cinema da sua cidade. Nós não temos cinema na nossa cidade, mas nós temos lá em Manaus. Então, você vai colocar qual cinema que você mais gosta de assistir. 6. Complete as frases com o nome dos meios de comunicação. Em seguida, desenhe esses meios de comunicação. Então, nós vamos completar aqui. Por exemplo, A. Gabriela e seus colegas assistem todas as tardes a... O que a gente assiste, gente? Então, você vai completar aqui. E aqui você vai desenhar o que você completou. B. Maria Clara pegou o e ligou para a Carolina. Então, o que ela pegou? Então, você vai completar aqui e vai desenhar. E assim você vai fazer com a questão C e com a questão D. Aqui a E e a F também é continuação. Na questão 7, você vai fazer uma mini pesquisa. Então, você vai observar uma correspondência e vai responder. A. O que aparece escrito no carimbo da correspondência? Quando foi enviada? B. O que está colocado no envelope? Para que serve? C. Para que serve o que está escrito na frente e atrás da correspondência? Você vai pesquisar e vai responder. Na 65, nós temos a questão 8. Procure e anote os números dos telefones abaixo. Então, nós temos que ter o número da polícia, de um hospital, dos bombeiros, de uma farmácia e do SOS Criança. Esses telefones são importantíssimos para a comunidade, caso aconteça alguma coisa, hein, gente? Hoje nós trabalhamos o livro didático de Geografia das páginas 22 a 29. A nossa apostila, nós trabalhamos a de História e Geografia das páginas 61 a 65. Boa aula a todos. E a mãezinha que nós vamos realizar a homenagem hoje, a mãe da Evelyn. Deus abençoe todas as mãezinhas. Deus conserve vocês assim, mulheres batalhadoras e perseverantes. Obrigada. Boa tarde.